Acabei de sair de um plantão cansativo, aí parei aqui numa pracinha próximo do local onde eu trabalho, né? E aí estava fazendo a seguinte reflexão. Realmente, aquele jargão de que diz que o mundo não gira, ele capota, nunca fez tanto sentido quanto no dia de hoje. Lá em 2016, o Eduardo Bolsonaro, Eduardo Pocatelho, Eduardo Bananinha, acusava o Lula e a Dilma de tentar interferir na Polícia Federal. 4 anos depois, em 2020, eu estou colocando a notícia aqui, de 2016, 4 anos depois, em 2020, o ex-juiz parcial e ladrão do Sérgio Moro, que só teve uma função em 2018, que era tirar o Lula do processo eleitoral para abrir as portas para o Bozo ganhar as eleições de 2018, e assim foi feito. E o Bozo, como prêmio de consolação, indicou o ex-juiz ladrão e parcial do Moro para ser ministro da Justiça. E lá em 2020, 4 anos depois de 2016, o ex-ministro, né, do Bolsonaro, o ex-juiz parcial e ladrão de Sérgio Moro, sai do governo, é expulso do governo do Bolsonaro pelo próprio Bolsonaro, por isso que eles não dá para confiar nem entre eles mesmos. Imagina nós da sociedade confiando nessa gente, né? O Moro cai, mas ele cai atirando. E ele acusa o Bozo de diretamente tentar interferir no Ministério da Justiça e também na Polícia Federal. Ironias do destino, não, gente. Eu sempre falei que o sonho de consumo da família Bozo era ser o Lula. O sonho de consumo do Bolsonaro era ser o Lula, ter a popularidade, o carisma que o Lula tem. Só que existe um abismo de diferença entre os dois. Pouco antes do presidente Lula ser preso, o mesmo Eduardo Pocatelho, Eduardo Bananinha, Eduardo Bolsonaro acusou a ex-presidente Dilma de tentar indicar o Lula como ministro da Casa Civil para supostamente fugir de investigações e fugir de eventual cadeia, né? Fugir de eventual prisão. Pois bem, no dia de hoje, dia 18 de março de 2025, o mesmo Eduardo Bananinha, para fugir de uma eventual apreensão de passaporte, de prisão, de cana, de cadeia, por todo o golpismo que ele, a pilantragem que ele e o pai dele, o patriarca da pilantragem, o patriarca da família dos pilantras, propuseram, né, para evitar cana, ele se licencia da função de deputado federal e foge lá para os Estados Unidos. Então deixa eu fazer uma recapitulação histórica da família do Bozo, né, traduzindo ele para vocês. Lá em 2016, acabamos de falar de 2016, vamos voltar para 2016. O Flávio Bolsonaro desmaiou. Agora, resta então o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Eu estou abaixo da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Ele está passando mal. Está passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, por favor. Ele está passando mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Voltamos a seguir. Pouco antes da tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023, o Bolsonaro, viajou para os Estados Unidos sob pretexto de que ele estava rancoroso, magoado, não queria passar a faixa para o Lula. Não. A Polícia Federal descobriu, e estava escancarado para todo mundo, né, que o Bolsonaro estava com medo de ser preso em flagrante delito, né, pela tentativa de golpe. E ele queria esperar lá dos Estados Unidos o desfecho do que seria o 8 de janeiro de 2023. Para que ele voltasse como presidente eterno, os militares no poder, Bolsonaro na presidência, né, até novas eleições, enfim, até os próximos 20, 30 anos como ditador. Foi isso que aconteceu. Então, voltando aqui um pouquinho, em 2016 o Flávio desmaiou, mais recente o Bolsonaro viajou, e no dia de hoje, 18 de março de 2025, o Eduardo Bananinha, Eduardo Pocatelho, Eduardo Bolsonaro fugiu lá para os Estados Unidos.
né? Ironias do destino, né? Acusem-nos daquilo que eles fazem diariamente, né? Eles só acusam a gente da esquerda daquilo que eles sempre fizeram e continuam fazendo. Eduardo Bolsonaro, que vergonha, você é um fujão, fugindo para não ir preso. E aí vem com essa história de que está exilado nos Estados Unidos. Você é uma piada, a família Bolsonaro é uma piada. Mais piada do que vocês é quem apoia e vota em vocês.